Muito bom dia a todos, as minhas saudações, e nem imaginam a alegria de poder finalmente conhecer o Lubango. Eu que já vim mais de 30 vezes a Angola, mas de facto nunca tinha tido a ocasião de conhecer o Lubango, é a primeira vez. Já conheço outras regiões do país, Cabinda e Benguela, além de Luanda, claro, muitas vezes, mas é realmente para mim uma grande felicidade e oportunidade de aqui estar. Nesta Universidade de Mandumbe e em particular na Faculdade de Direito, preferindo esta conferência Constituição, Justiça e Desenvolvimento. Permitam-me também, além das saudações gerais, saudações específicas e amigas. A começar por uma saudação muito calorosa ao Sr. Reitor desta Universidade, ex-reitor da Universidade Agostinho Neto, o professor Orlando da Mata, a quem me ligam laços de amizade e de respeito institucional profundos. Lembro-me com saudade das provas académicas em que participámos, duas provas, aliás, de dois eminentes constitucionalistas angolanos, o professor Carlos Feijó e o professor Raul Araújo, e também, já agora, uma vez mais, e de uma forma pública, agora que já não exerce estas funções de reitor da Universidade de Agostinho Neto, mas agradecer-lhe sempre o modo respeitoso, efetivo, leal, colaborante na cooperação em que sempre acreditou entre a Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto e a minha faculdade, a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, que é uma jovem faculdade de Direito Pública também na área de Lisboa. Portanto, Sr. Reitor, agora reitor desta nova universidade, muito lhe agradeço também toda a confiança que depositou no nosso trabalho e que nós sempre tentámos corresponder, e eu recentemente fui eleito Presidente do Conselho Científico da minha faculdade e também, num certo sentido, represento a minha instituição também nessa homenagem que lhe faço. Também estendo os meus cumprimentos aos senhores vice-reitores que aqui estão presentes, também à senhora decana da Faculdade de Medicina, mas agora uma palavra também especial ao senhor decano da Faculdade de Direito desta Universidade. Também agradecer-lhe o convite para aqui estar, em boa hora. Não o conhecia pessoalmente, apenas de nome, mas vejo que temos interesses comuns, porque eu, além de constitucionalista, também nos últimos tempos tenho derivado mais para o direito internacional público. Ora, o professor Abrão Mulangi é precisamente um especialista em direito internacional público. Portanto, temos mais isso em comum e da minha parte, gostaria que outras coisas pudéssemos partilhar no âmbito da colaboração que possa, no futuro, existir mais intensamente entre as nossas instituições. E, portanto, agradeço muito também ao professor Abrão esta magnífica recepção, esta oportunidade para aqui estar, este convite e, sobretudo, que é aquilo de que mais gosto como professor universitário, que é o contacto com os alunos. E vejo aqui esta sala à cunha, com tantas pessoas, tantas alunas e tantos alunos interessados nas minhas palavras. Há pouco, em conversa com o Sr. Reitor e com o Sr. Decano, falávamos um pouco da nossa felicidade de sermos professores universitários. Sempre foi a minha vocação, desde a primeira hora. É verdade que tive outras profissões pelo meio, já fui político, fui deputado da Assembleia da República de Portugal, já tive outros cargos administrativos, mas à medida que vou envelhecendo, cada vez mais me reconheço na minha verdadeira vocação profissional, que é de ser professor. E isso traz duas grandes vantagens, nas quais os professores às vezes não pensam muito, que é, por um lado, ter uma grande autonomia no modo como ensinam, no modo como estabelecem os programas, no modo como têm liberdade académica, liberdade de opinião na parte académica, mas, sobretudo, o contacto com a juventude. E, portanto, é uma grande felicidade para um professor, todos os anos, poder ter alunos novos e, às vezes, contrariar aquilo que nos vai na alma, que é a sensação, no início de um novo ano letivo, de que vamos ensinar a mesma coisa e que tudo vai ser igual ao ano anterior. E nunca é igual ao ano anterior. Os alunos são diferentes e, por incrível que pareça, os alunos fazem sempre perguntas diferentes todos os anos. E já agora no direito há uma outra grande vantagem, é que no direito todos os anos também há leis novas, às vezes até em número excessivo. E, portanto, de facto, refletindo um pouco, fazendo aqui uma certa introspecção,
sobre aquilo que é ser professor universitário, acreditem que é uma grande profissão, que vale a pena ter essa profissão. E ser professor não é muito diferente de ser estudante. Como se costuma dizer, ensinar é aprender duas vezes. Ensinar e ser professor é ser estudante a vida toda. Eu sempre gostei muito de estudar. Quando era estudante em sentido estrito, gostava de estudar, também por isso tinha boas notas. E, portanto, faço aqui um apelo a que estudem, que tenham boas notas e aqueles que tiverem essa vocação e que tenham as condições para poderem prosseguir uma carreira académica, que o façam. Angola, e eu tenho ajudado instituições angolanas, como amigo de Angola que sou, embora sendo português, precisa muito de quadros qualificados em todas as áreas, mas também de quadros universitários e também de quadros de professores de Direito. E, portanto, também louvo toda a estratégia que tem sido desenvolvida pelas várias faculdades, e em particular por esta Faculdade de Direito e por este reitor, no sentido de acreditar na necessidade de consolidar a formação de professores mestres e de professores doutores. Isso é muito importante nesta fase de consolidação e de desenvolvimento que, felizmente, Angola vai tendo mais e melhor. Bom, mas feitas estas minhas observações iniciais, e sabem também que tenho colaborado, sobretudo na Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho Neto, quer no tal doutoramento conjunto com a Nova Direito, quer também no mestrado em Direito Fiscal, tenho sido também co-organizador com a professora Elisa Rangel, mas feita esta apresentação inicial, gostaria de me concentrar agora no tema que especificamente aqui nos reúne, que é a junção de três conceitos, ou de três palavras, mas julgo que o resultado é sensivelmente superior à mera soma destas três parcelas: Constituição, Justiça e Desenvolvimento. E eu começaria por frisar a importância da Constituição. Não sei se já repararam que todos os países têm uma Constituição, mas também não sei se já repararam que todos os países têm constituições diferentes. Há países que são monarquias, outros são repúblicas. Há países em que o sistema de governo é presidencial, outros o sistema de governo é parlamentar ou semipresidencial. Há países que são Estados federais, há outros que são Estados unitários. Mas, na verdade, todos têm uma Constituição. E costumamos dizer, costumamos realçar que a Constituição é a lei mais importante de um país. E é mesmo, não é apenas uma mania dos constitucionalistas que queiram ser importantes ou que queiram ser superiores aos outros professores de Direito ou aos outros intelectuais. Não, é que, de facto, uma Constituição é a lei mais importante do país. E é a lei mais importante do país, em primeiro lugar, por razões de conteúdo, por aquilo que ela contém. E o que é uma Constituição? No fundo, é um bilhete de identidade de um país, porque é numa Constituição que nós encontramos o quê? As grandes opções de vida de uma comunidade política. Se quiseres conhecer um país, tens de conhecer a sua Constituição. Às vezes usamos aquele provérbio: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Aqui podemos dizer: diz-me qual é a tua Constituição, dir-te-ei quem és, ou o que és. E isso realmente sucede com uma Constituição. E, portanto, uma Constituição é uma lei que contém um conjunto de opções. E já não é uma lei dos políticos, porque no século XIX o conceito de Constituição era um conceito muito politizado, no sentido de ser uma Constituição meramente estatutária, só preocupada com os assuntos da política, do chamado Estado de Poder ou Estado de Aparelho. Mas hoje não é assim. Hoje uma Constituição trata de tudo o que tem a ver com a vida em sociedade. Não apenas as questões políticas, claro, os órgãos que existem no Estado, quais são as suas competências, como é que eles se interrelacionam, claro que tudo isso é importante, mas hoje uma Constituição não é só um assunto dos políticos, é um assunto dos cidadãos. Porquê? Porque uma Constituição também tem direitos dos cidadãos, porque uma Constituição também tem orientações sobre o modo como o Estado intervém na economia, se tem empresas públicas, se não tem, como é que o Estado vai cobrar os impostos de uma forma progressiva, de uma forma proporcional, se há impostos mais pesados sobre os mais ricos e se os mais pobres não devem pagar impostos. Portanto, há hoje todo um conjunto de regras que vai muito para além do ambiente político, que era o ambiente típico do século XIX, quando o conceito de Constituição começou a surgir. E, além do mais, também as Constituições hoje
não podem nunca desinserir-se de um contexto internacional em que o mundo é um mundo globalizado e em que a Constituição de um país não pode viver isolada das relações jurídicas que se estabelecem no âmbito de uma comunidade internacional. Aliás, a importância da Constituição até se vê pelo facto de, em quase todas elas, e também acontece isso na Constituição angolana, haver cláusulas dos chamados limites materiais de revisão constitucional. Essas cláusulas dizem, como se diz na vossa Constituição, no fim, há um artigo que diz que a Constituição angolana pode ser modificada, a Constituição angolana é de 2010, pode ser modificada menos no conjunto das matérias que fazem parte dos limites materiais de revisão constitucional. E porquê? Porque, no fundo, isso confirma aquilo que eu acabei de dizer. Há matérias que são nucleares, aquilo que se diz em alemão, o Verfassungskern, o núcleo da Constituição. Portanto, dentro da Constituição ainda há coisas mais constitucionais do que outras, digamos assim, e que não podem nunca ser objeto de revisão e que também na Constituição angolana isso é devidamente salientado e assinalado pela existência de um artigo que diz respeito aos limites materiais da revisão constitucional. Portanto, um país tem uma Constituição que é o seu bilhete de identidade. Mas por ser, precisamente, um elemento de identidade de um país, embora seja uma lei, um texto de natureza jurídica, não é uma lei qualquer. E esta é a segunda particularidade que torna a Constituição uma lei especial. É que é uma lei superior às demais. É a lei das leis. É a lei fundamental, ou lei magna. Às vezes os nomes das Constituições variam um pouco. Às vezes chama-se lei constitucional, na maior parte dos países chama-se mesmo Constituição. Por exemplo, na Alemanha, que tem uma importante Constituição a seguir ao pós-guerra e que está em vigor, chama-se lei fundamental, Grundgesetz. Mas, de facto, embora o nome possa variar, predominando o termo Constituição, na verdade essa lei é uma lei especial porque é uma lei que é superior às demais. E é superior por ser superior? Não. É superior por causa do seu conteúdo, porque então se ela transporta os traços de identidade de um país, só pode ser superior às demais porque se transporta essa importância da identidade de um país, todas as outras leis só lhe devem obediência. E, portanto, se forem desconformes a essa lei identitária, essas outras leis, as leis ordinárias, são inconstitucionais e, portanto, têm que ser destruídas, têm que ser eliminadas ou nem sequer chegam a obter validade jurídica no contexto da ordem jurídica de um certo país. E, portanto, aqui a superioridade é uma superioridade não apenas pelo conteúdo, mas também do ponto de vista de uma superioridade hierárquica, colocando a Constituição acima das outras leis, e é por isso que não podemos ficar espantados pelo facto de existirem tribunais constitucionais e pelo facto de haver sempre um grande alarme quando há leis que, por inadvertência ou por desconhecimento da Constituição, há leis que podem ser feitas de uma forma inconstitucional. E, portanto, isso é sempre um momento crítico e, portanto, também é natural que as Constituições se preocupem com mecanismos que levem a fiscalizar no dia-a-dia a produção das leis e para saber se há leis inconstitucionais e, havendo, retirá-las da ordem jurídica. Portanto, uma Constituição tem estas duas dimensões. É importante no conteúdo, mas é importante também na sua posição hierárquica. Até porque a ordem jurídica não é plana. A ordem jurídica de qualquer país é a três dimensões. Tem altura. Há certos níveis. As leis não são todas ao mesmo nível. Há um nível, digamos, do chamado direito legal ou direito ordinário. Há um nível inferior, o chamado direito regulamentar, mas depois há um nível superior, que é o direito constitucional. E há autores também que incluem nesse escalonamento da ordem jurídica depois as normas de direito internacional, embora isso suscite alguma controvérsia, porque nem todas as normas de direito internacional ocupam exatamente a mesma posição e depende quer dessas normas, quer do conteúdo dessas normas de direito internacional, quer da própria opção que um país faz em relação à recepção do direito internacional. Mas eu agora não iria entrar nesses pormenores. Agora, outra questão que se pode colocar é esta. Sabemos o que é uma Constituição, sabemos que hoje todos os países têm uma Constituição, mas também podemos perguntar, mas sempre tiveram? Os países, quando nasceram com uma Constituição? Por acaso Angola nasceu?
porque Angola nasceu em 11 de novembro. Angola é independente, não Angola sociológica, ou histórica, ou, digamos, ou geográfica, mas Angola, independente politicamente, nasceu no dia 11 de novembro de 1975, com uma Constituição proclamada uns dias antes pelo Comitê Central do MPLA. E entrou em vigor precisamente às 0 horas de 11 de novembro de 1975. Hoje, essa Constituição já não está em vigor, é a Constituição da Primeira República, e a que está em vigor é a atual, a Constituição de 2010, depois de ter havido, entretanto, outras Constituições pelo meio. Houve uma Constituição que só durou um ano, chamada Constituição Ponte, ou Lei Constitucional Ponte, durou entre 91 e 92, que permitiu a transição para a Segunda República, e depois houve outra Lei Constitucional de 92 que vigorou até 2010. E agora o terceiro texto, digamos, a título definitivo, e já com o nome Constituição e não com o nome provisório de Lei Constitucional. Mas os países nasceram todos com Constituição. Angola, sim. Moçambique, sim. Todos os países que saíram da descolonização portuguesa, sim. Mas os países mais antigos, não. Bem, já agora não me levem mal de falar de Portugal. Aliás, ainda o atual Presidente da República, ilustre constitucionalista e também meu mestre, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, até invocou a fundação de Portugal precisamente no seu discurso da tomada de posse. E até registro, acho que vai ser hoje, ou está a ser agora, que o primeiro país, ou a primeira entidade que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, como Presidente da República de Portugal, resolveu visitar, numa visita oficial ao estrangeiro, foi a cidade do Vaticano, no encontro com o Papa Francisco. E porquê? Não só pelas razões pessoais, porque é católico, mas porque esse é um gesto em que ele explicou que reconhece a importância da Igreja Católica na independência de Portugal. Como sabem, foi o Papa Alexandre III, com a bula Manifestis Probatum, que reconheceu a Dom Afonso Henriques o título de Rex, até então usando o título de Dux. E, portanto, na terminologia medieval, o Dux não era independente, só o Rex é que era independente. E, portanto, a primeira vez em que o Papa trata Dom Afonso Henriques como Rex é na bula Manifestis Probatum de 1179. E, portanto, muitos autores consideram que é aí o momento do nascimento de Portugal. Isso é uma questão controversa, porque há um outro momento muito importante, que é quando Portugal faz as pazes com Castela e faz o Tratado de Zamora, em 1143, e aí estabelece a separação entre o antigo Condado Portucalense e os territórios espanhóis. Então, digamos que Portugal tem dois momentos de independência. Em 1143, Dom Afonso Henriques era jovem, tinha ganho uma batalha contra a mãe que não queria a expansão do território, a famosa Batalha de São Mamedo, mas mais tarde, já Dom Afonso Henriques quase a morrer, morreria seis anos depois, em 1169, aí sim vem o reconhecimento oficial da independência de Portugal através da bula Manifestis Probatum. Bom, mas isso é uma pequena história. Na verdade, nos países mais antigos, os países europeus, a Constituição não apareceu na Idade Média, quando a maior parte dos países se fundaram, a França ou a Espanha, já na Idade Moderna, com a unificação dos vários reinos de Espanha, ou com o Reino Unido, etc. Não, a Constituição é um fenómeno que é posterior, vem com a idade contemporânea, vem com as chamadas revoluções liberais. E qual era o problema que o conceito de Constituição pretendia resolver? E que ainda hoje se mantém. E é isto que nós chamamos, uma coisa muito importante, que é o chamado constitucionalismo. O que é isso? É que no século XVIII, qual foi a grande preocupação dos intelectuais europeus, sobretudo franceses? Honra lhe seja feita, a verdade é essa. Era a preocupação de eliminar ou acabar com o poder absoluto. E na Idade Moderna, a Idade Moderna caracterizou-se, ao contrário da Idade Média, precisamente pela concentração de poder no rei. Aliás, o grande expoente do Estado absoluto foi Luís XIV, em França, aliás, que chegou ao cúmulo de proclamar a célebre frase «L'État c'est moi», o Estado sou eu. E, portanto, a partir de certa altura, com a filosofia do iluminismo e com o jus-racionalismo, muitos autores foram contestando progressivamente a existência de um Estado absoluto e dizendo que o Estado não poderia ser absoluto, que o Estado deveria ter outra estrutura, não deveria haver concentração de poderes, devia haver o reconhecimento de direitos fundamentais, devia haver a separação do Estado da religião ou das religiões, as pessoas deviam poder eleger os seus representantes, que o rei não deveria governar em nome dele ou em nome da razão, mas em nome do povo. Portanto, estas ideias fervilharam pela Europa, sobretudo
na França, também um pouco no Reino Unido, Portugal não tanto, na Espanha não tanto, e, de facto, isto levou a que, a certa altura, as ideias de tanto fervilharem acabaram por resultar em quê? Em revoluções políticas, em factos políticos de ruptura com o quê? Com o Estado absoluto. E aí apareceu o quê? Uma nova fase da nossa história, muito importante, em que surgiram os Estados com Constituição. Surgiram os Estados liberais e surgiu um outro conceito muito importante, o conceito de Estado de Direito. Ora, nestes países em que surgiram as revoluções liberais, cada um tendo a sua, cronologicamente a primeira foi até a Revolução Americana, que também coincidiu com a independência dos Estados Unidos em relação ao Reino Unido. Portanto, aí houve dois fenómenos, houve um fenómeno de descolonização, mas também um fenómeno também de independência política e de afirmação política. Mas também outra revolução muito importante foi a Revolução Francesa de 1789. A portuguesa seria posterior, apenas em 1820. Mas este movimento foi muito importante porque é a partir daqui que o Estado absoluto é progressivamente eliminado em vários patamares, em vários horizontes. A Alemanha e a Itália só vêm mais tarde. A Alemanha não era um país unificado, só a partir de 1871. A Itália também só se unificou a partir dessa altura. Portanto, são dois países hoje unificados, mas tardios em relação à França, à Espanha, ao Reino Unido e a Portugal. Mas, de facto, o ideal do Estado de Direito, o ideal de ter uma Constituição, começa a propagar-se nesta altura e mantém-se até hoje. E o que é ter uma Constituição? É que o conceito de Constituição não é apenas uma lei escrita que explique lá muito bem quais são as competências de cada um dos órgãos e quais são os direitos das pessoas e ter a proclamação de direitos. É que, para o constitucionalismo, ter uma Constituição significa o quê? Significa que a Constituição é um limite ao poder absoluto. Ou ter uma Constituição significa que não há poder arbitrário. O poder passa a estar limitado por princípios e por valores. O poder não é um poder bruto, não é um poder arbitrário, é um poder limitado dentro das regras e dos princípios estabelecidos na Constituição. Aliás, a Revolução Francesa, que tem um texto magnífico, é o primeiro texto da Revolução Francesa, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, aliás, texto que ainda está em vigor na ordem jurídica francesa, texto com valor constitucional, tem um célebre artigo que sintetiza o que é uma Constituição para o constitucionalismo, que é o artigo 16, e que diz mais ou menos o seguinte: qualquer país que não tem separação de poderes e que não tenha direitos fundamentais, esse país não tem Constituição. E é verdade. Portanto, para um país ter uma Constituição, é preciso que esse país tenha um texto, que se chama não Constituição, isso é o que não importa muito, mas que tenha um conteúdo que leva a que o poder político desse país seja um poder limitado, um poder em que haja separação de funções do Estado e em que os cidadãos tenham direitos efetivos de defesa e de ação e de legitimação do próprio poder político que vai governar em nome do povo e não em nome de outros valores. Portanto, hoje as Constituições, de modo geral, reivindicam-se desta herança liberal, que entretanto também foi evoluindo, porque hoje o Estado não é um Estado liberal. O século XX trouxe também novidades no aparecimento de novos direitos, os direitos sociais, trouxe novidades no aperfeiçoamento de outros direitos, direitos de terceira geração, trouxe novidades na intervenção do Estado na economia, porque hoje a economia de mercado não é uma economia de mercado pura como era no século XIX, é uma economia que nós designamos social de mercado nos países em Estado social. E assim as coisas têm evoluído. Mas também é verdade que nesta experiência de constituições, neste período de Estado Constitucional, que é o período da Idade Contemporânea, também é preciso dizer que não houve sempre coisas boas. Houve países que passaram por más experiências. Países que subverteram o conceito de Constituição. Países que falsificaram o conceito de Constituição. Países que tinham uma Constituição, mas não era a boa Constituição, era a má Constituição. Era a Constituição que não estava ao serviço da limitação do poder, mas estava ao serviço da perpetuação do poder. De um poder que, no fundo, era absoluto, embora sob a máscara de uma Constituição pseudo-democrática. Foi o que aconteceu em Portugal, no tempo de Salazar Marçal Caetano, com a Constituição de 1933. Um estrangeiro incauto que lesse a Constituição de 33
podia ficar na dúvida sobre se Portugal seria mesmo uma ditadura assim tão feroz. Porque, lendo a Constituição, aquilo até parecia que estava tudo muito bem. Havia direitos, havia tantos direitos no artigo 8º, havia separação dos poderes, cada órgão era um órgão. Ainda por cima, o professor Salazar não era Presidente da República, tinha um lugar mais modesto, que era só Presidente do Governo, Presidente do Conselho, ele não era Presidente da República. Mas mandava informalmente, ele é que mandava. Não tendo o cargo mais importante no Estado, era o cargo que, informalmente e politicamente, dominava todo o aparelho de Estado, porque normalmente escolhia, evidentemente, Presidentes da República que lhe eram dóceis, e houve um que não foi assinado dócil e ele correu com ele e arranjou outro. Portanto, isto mostra que muitas vezes as Constituições podem ser falsificadas e estar ao serviço não de um poder democrático, mas de um poder absoluto. Isso também aconteceu com Mussolini em Itália, num Estado fascista, ou com Hitler na Alemanha, embora nesse caso é um caso particular, mas no caso da Itália fascista, entre as duas guerras, depois da primeira e até ao fim da segunda, o que é mais espantoso, Mussolini governou com a Constituição que foi utilizada na fundação da República Italiana, que foi a agregação de vários reinos. Aliás, a Constituição era a Constituição do Estatuto Albertino, que tinha sido criada até muito antes da própria fundação da República Italiana. Mas Mussolini não era propriamente democrático, foi o expoente máximo do fascismo e inspirou muitos países, sobretudo um fascismo militarista da América Latina que vigorou até há poucas décadas. Portanto, isto significa que é preciso ter cuidado. O nome, às vezes, não condiz com a coisa. O nome Constituição, às vezes, não nos permite chegar a identificar uma verdadeira Constituição no seu sentido axiológico. Ou seja, uma Constituição só é uma verdadeira Constituição, segundo o tal famoso artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, quando essa Constituição tem ou reconhece direitos fundamentais e opera a separação dos poderes. Bom, claro que esta matéria é uma matéria complexa e agora chegamos aqui a uma outra dificuldade, é saber se uma Constituição que é escrita chega à realidade constitucional. Se uma Constituição, só pelo facto de existir, garante que o país vive dentro dos limites que a própria Constituição estabelece. Às vezes isso não sucede. Aliás, há um célebre autor alemão, como vêem, a Alemanha é muito importante no direito constitucional, já citei aqui várias vezes referências aos autores alemães, e é verdade, de facto, a ciência jurídica alemã constitucional é muito boa, mas há um célebre autor alemão, já falecido, que se chamava Karl Loewenstein, que ficou na história, ele é um autor dos anos 60, 70, num célebre livro, cujo leitor eu recomendo, Teoria da Constituição, mas que é o autor de uma famosa tripartição de espécies de Constituição muito importante para avaliar, no fundo, uma classificação que é simultaneamente jurídica e sociológica ou politológica, para avaliar o grau de efetividade de uma Constituição. Qual era a preocupação dele? Era saber se uma Constituição tinha ou não, em rigor, condições para chegar à realidade, isto é, para limitar o poder. E aqui permitam-me usar uma metáfora que eu costumo usar com os meus alunos e que costuma correr bem, que é a metáfora do domador de leões. Já que estamos em África, o leão é o rei da selva, ainda por cima eu sou sportinguista, imaginem o prazer que isso me dá, é falar em leões, embora neste caso, na metáfora, o leão não se vai sair muito bem. Mas é a metáfora do domador de leões. O que é o domador? É a Constituição. Ou a domadora, já agora, se a Constituição é feminina, é uma domadora, uma senhora. Também há no circo, também há senhoras domadoras de leões. E o que é o leão? É o poder político. Ora, o que é normal é a Constituição dominar, domesticar, conter o poder político. Portanto, o que é normal, quando o número de circo corre bem, a domadora do leão obriga o leão a sentar-se, ou obriga o leão a atravessar um arco a arder, ou a dar uma cambalhota, ou fazer qualquer outro número de circo. Portanto, isso é quando as coisas correm bem. É isto Karl Loewenstein, não falando, claro, na metáfora do circo, mas é isto que Karl Loewenstein chamava de Constituição normativa, ou seja, uma Constituição que tem a capacidade de impor normas e de ser obedecida pelos seus destinatários, pelo poder político. É o que é normal, é o que é desejável. É o que acontece em Portugal, é o que acontece em Angola. E é o que acontece, eu diria, na esmagadora maioria dos países do mundo. Mas às vezes isso não sucede. E então o que é que pode suceder? Karl Loewenstein levantava uma segunda hipótese.
de a Constituição ser não normativa, mas nominal. O que é que isso quer dizer? Já estão a ver o que é. O que é uma Constituição nominal? É uma Constituição que, na letra, está perfeita, tem lá a separação dos poderes, tem todos os direitos, tem todos os mecanismos de fiscalização, mas é só um nome. É a letra morta. Está só no papel, mas não chega à realidade. Ela quer chegar, mas não consegue. Ou não consegue chegar totalmente. Recuperando a metáfora da domadora dos leões, é o caso em que a domadora obriga o leão a sentar-se e ele não se senta. Obriga o leão a passar pelo arco em flash, a arder, e ele não vai. Não obedece. É uma hipótese intermédia. Porquê que é intermédia? Porque, mesmo não sendo obedecida pela realidade constitucional, a Constituição ainda tem a virtualidade e tem o propósito de ser uma Constituição que quer limitar o poder político. Karl Loewenstein tinha uma terceira hipótese mais dramática. Era a chamada Constituição semântica. E aí já não havia Constituição no seu sentido axiológico. Porque na Constituição semântica, a Constituição semântica era a subversão, era a falsificação do conceito de Constituição. A Constituição já não estava para limitar o poder, mas era a Constituição ao serviço do poder. Era a Constituição subserviente do próprio poder. E, portanto, é a Constituição de que países? Dos países totalitários, em que a Constituição é apenas um instrumento do abuso de um poder que usa a Constituição como usa qualquer outro mecanismo ou outra instituição para se perpetuar no poder. Portanto, voltando à metáfora da domadora dos leões, é o caso mais dramático em que o número corre da pior maneira porque o leão devora a domadora, ou o domador. E, portanto, deixa de haver domadora. Portanto, numa Constituição semântica é uma Constituição que é devorada pelo poder político e é uma Constituição que não teve capacidade de impor, de limitar a ação do poder político e de fazer com que o poder político respeitasse os direitos dos cidadãos. Portanto, isto era uma primeira aproximação ao conceito de Constituição que eu gostaria de fazer. Agora, também gostaria de falar da justiça. Perguntarão, mas o que é que a justiça tem a ver com isto? Não tem a ver, é que uma Constituição, em Estado constitucional, é uma Constituição que obedece a um princípio que nós consideramos muito abrangente, é talvez o princípio mais abrangente do constitucionalismo, que é o chamado princípio de Estado de Direito. Aliás, se vocês forem ver as Constituições boas, as Constituições sãs, têm todas a proclamação do princípio de Estado de Direito. A angolana, a portuguesa, qualquer outra. Está lá, o Estado de Direito. Mas o Estado de Direito é muita coisa. O Estado de Direito não é uma coisa só. Aliás, o princípio do Estado de Direito até se costuma desfibrar ou desmembrar ou desagregar em vários subprincípios. Um deles é a separação de poderes, o outro princípio é o da superioridade da Constituição em relação às outras leis, a dignidade da pessoa humana, etc. Mas eu, para esta intervenção hoje, queria frisar algo que eu tenho da minha experiência também com países de língua portuguesa. Aliás, também já vivi em Moçambique 2 anos, aqui em Angola 6 meses, trabalhando na Assembleia Nacional, fazendo lá a lei orgânica e o regimento. E o que é mais difícil, aqui a experiência portuguesa e também em Portugal não é diferente, o que é mais difícil na construção de um Estado de Direito? Com certeza que não é escrever uma Constituição boa, isso é fácil. Pode não ser muito fácil, mas é relativamente fácil. Escrever uma Constituição com todos os princípios, mas depois o que é difícil é a sua aplicação, é a sua efetivação. E se é relativamente fácil haver eleições pluripartidárias, periódicas, se é relativamente fácil haver liberdade de criação de partidos políticos, se é relativamente fácil haver liberdade de opinião, liberdade de imprensa, e liberdade de comunicação social, liberdade de reunião, liberdade de manifestação, se tudo isso é relativamente fácil, há pelo menos uma coisa que é mais difícil, que é consolidar um sistema judicial que tenha as características que o Estado de Direito exige. E essa é uma batalha que está a ser levada a cabo em Angola, e, a meu ver, bem, mas é uma batalha difícil e longa, porque fazer eleições é muito fácil. Marca-se o dia, arranja-se as urnas de voto, as pessoas votam, pronto, há uma campanha de 15 dias, está tudo resolvido. Mas um verdadeiro Estado de Direito não é só isso.
Um governo de Estado de Direito tem que ter um poder judicial independente e imparcial. E um poder judicial em que os juízes e todo o aparelho judiciário, os procuradores, também já agora os advogados, conheçam bem o direito, conheçam bem as leis, tenham uma boa formação jurídica, tenham maturidade e se sintam verdadeiramente independentes dos interesses que estão a resolver. E, portanto, a minha experiência mostra que isso também sucedeu em Portugal. A construção do Estado de Direito no pilar da justiça é a parte que fica para o fim, mas também é a parte mais difícil. E depois, dentro da justiça, ainda há partes mais difíceis do que outras. Porque dentro da justiça há vários tribunais, como sabem. Há tribunais criminais, há tribunais cíveis, há tribunais administrativos, há tribunais financeiros, há tribunais constitucionais. Eu diria que, avaliando o grau de dificuldade, é fácil, com certeza, ter uma justiça independente e imparcial na aplicação do direito civil, no direito comercial ou no direito de trabalho. É também relativamente fácil ter uma justiça independente e imparcial no direito criminal, e, aliás, no caso de Angola, está a ser preparado, e acho que isso deve ser acelerado, o novo Código Penal, que é um instrumento muito importante e já está a ser discutido há vários anos. Agora, há zonas do Poder Judicial que são mais difíceis do que estas. Quais? A Justiça Constitucional, porque vai bolir com os atos mais sensíveis, que são as leis que venham a contrariar a Constituição, e a Justiça Financeira e Fiscal. A fiscal, apesar de tudo, como é uma relação do Estado com os cidadãos, ainda pode ser fácil. Agora, a financeira é mais difícil, que é controlar como é que os dinheiros públicos são gastos dentro dos critérios estabelecidos de transparência e de legalidade financeira e de responsabilidade financeira. Portanto, aquilo que eu tenho visto é realmente de chamar a atenção para a dificuldade, pelo tempo que isso demora, mas pela necessidade que nós devemos ter de olhar a essas necessidades da construção de um poder judicial que seja independente e imparcial e que seja efetivo e que tenha pessoas com experiência de vida, não pessoas imaturas que muitas vezes não têm uma experiência de vida, pessoas com 23 anos que estão a mandar pessoas para a cadeia por crimes cometidos de homicídio e punem pessoas com 20 anos, já estão a imaginar o que é uma pessoa que acabou de sair de casa dos seus pais, que vai determinar a vida de uma pessoa quando a julga, se tiver praticado um crime de homicídio, e lhe vai aplicar uma pena de 20 anos. É uma decisão de grande responsabilidade. E eu não sei se uma pessoa de 25 anos tem essa maturidade, por mais inteligente e brilhante que seja. Ou, por exemplo, um juiz que decreta a falência de uma empresa, com o despedimento generalizado de trabalhadores, se não houver outra solução. É uma decisão de grande responsabilidade. Portanto, aliás, eu até costumo dizer, por graça, já que estou a falar aqui em juízes e em procuradores, que realmente a profissão de professor, dando mais uma vantagem a ser professor, é uma profissão magnífica até do ponto de vista desta realidade, porque se um professor se engana, um professor nunca se engana. O professor tem uma opinião original, tem uma opinião minoritária, mesmo que seja um erro técnico, é uma opinião original. Pronto, é um professor meio amalucado, mas tem uma opinião original, que mais ninguém segue, porque é impossível de ser seguida porque é um erro. Mas o professor nunca comete erros, tem opiniões originais ou exóticas. Agora, os juízes não têm opiniões originais e exóticas. O juiz comete erros. Quando um juiz comete um erro, é uma família que fica destruída. O juiz que não atribui o filho ao pai ou à mãe certa, que se engana na avaliação do poder paternal, pode destruir a vida daquela criança. Um juiz que condena erradamente uma pessoa à prisão por 20 anos, destruiu a vida daquela pessoa, que vai ser um delinquente na maior parte da vida, porque nunca mais vai sair como entrou da prisão se entrou lá inocente. Um juiz que se enganou e leva à falência uma empresa. Portanto, os juízes não têm opiniões exóticas, os juízes erram. E quando erram, é um desastre para a família e para a sociedade. Portanto, vejam a responsabilidade que é ser juiz. Os advogados têm alguma cota à parte, porque às vezes também contribuem para os erros dos juízes. Outras vezes não, outras vezes estão do lado bom e, portanto, até querem contrariar os erros que os juízes cometem. Aqui também o Ministério Público tem uma grande importância, porque não é só a parte criminal, embora as pessoas tenham a ideia de que o Ministério Público
existe essencialmente para acusar as pessoas e de fazer investigação criminal. É verdade que tem essa importante responsabilidade, com certeza, mas não é só isso. Hoje, acho que cada vez mais hoje, o Ministério Público é também o protetor dos desvalidos e é também, num certo sentido, o defensor do Estado nas causas administrativas ou nas causas de natureza fiscal. Portanto, fica aqui esta minha reflexão e sublinhado em relação à importância do Poder Judicial como um dos pilares do Estado de Direito. A vossa Constituição, sob esse ponto de vista, é perfeita. Portanto, estabelece num capítulo próprio os órgãos do Poder Judicial, garante aos juízes todas as condições necessárias de inamovibilidade, responsabilidade, imparcialidade e independência. Estabelece até uma divisão, julgo que acertada, das várias jurisdições que temos aqui em Angola. Até tem uma jurisdição militar, que alguns países já não têm, financeira, administrativa, constitucional, comum, mas o grande desafio, de facto, é depois um desafio prático da maturidade dos juízes e também um outro aspecto, que agora vou ligar ao desenvolvimento, que é o terceiro assunto que eu queria referir, para terminar, que é, de facto, a justiça poder funcionar. E a justiça poder ser colocada, digamos, ao serviço do desenvolvimento. Porque também é um pouco a ideia, que é uma ideia, sobretudo, hoje, da Europa, que a justiça tem sido um entrave ao desenvolvimento e às relações económicas. Quando me refiro à justiça, sobretudo ligada aos aspectos da economia. Porquê? Porque as decisões se atrasam, há decisões que demoram 10 anos, as decisões são erradas, há muitos recursos, quem não está contente vai recorrer quase a Deus Nosso Senhor para ver se consegue mudar a decisão, mas Deus Nosso Senhor não está muito preocupado com isso, felizmente. Ou vai até ao Tribunal Constitucional, que está mais perto de Deus Nosso Senhor. E, portanto, há hoje uma tendência para procurar reformular os mecanismos processuais e colocá-los também sob a perspectiva de eles melhor servirem as sociedades e o próprio desenvolvimento. Claro que aqui o desenvolvimento não é só o desenvolvimento económico, também há o desenvolvimento social, ou o desenvolvimento moral. Mas realmente têm sido feitas algumas mudanças, sobretudo no campo da justiça. Têm-se multiplicado os procedimentos simplificados através da utilização da arbitragem, dos tribunais arbitrais. Hoje isso tem sido feito e tem tido até bastante sucesso. Como também tem havido, às vezes, a criação de tribunais mais simplificados, julgados de paz, para causas de pequena monta e, portanto, simplificando a justiça e retirando dos tribunais processos que, pela sua natureza, são mais simples e que não merecem estar num tribunal de maior solenidade. Isso também tem sucedido. E, portanto, penso que é um caminho que tem que ser procurado. Mas o desenvolvimento não é igual a crescimento. Ou o desenvolvimento económico não é igual a crescimento económico. Aliás, a economia distingue bem o crescimento económico do desenvolvimento económico. Os professores economistas aqui peço para que me confirmem ou desmintam. E, portanto, o desenvolvimento é uma coisa mais forte, mais densa do que o mero crescimento. O crescimento é uma coisa volátil. O desenvolvimento é uma coisa consolidada. O desenvolvimento não é só melhorar nas variáveis macroeconómicas, do rendimento do PIB, ou da inflação, ou do desemprego. O desenvolvimento é uma consolidação social. Ora, para isso também a Constituição tem um papel. E tem um papel, sobretudo, uma Constituição como a vossa, como a portuguesa, como a de muitos países, que são constituições de Estado de Direito que é social, Estado social, em que há uma intervenção do Estado na economia e na sociedade. O Estado é portador e é servidor de direitos dos cidadãos, não apenas os direitos que o liberalismo trouxe, os direitos, as liberdades públicas ou as garantias criminais, que são os direitos mais clássicos, mas o Estado também, para ser um verdadeiro Estado social, deve desenvolver políticas públicas para promover a aplicação e a efetivação dos direitos sociais, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, o direito à segurança social. Estamos numa universidade pública e este é um exemplo de funcionamento do Estado Social. E, portanto, isso hoje é uma questão muito importante, sobretudo para países que estão em vias de desenvolvimento e, portanto, não ficarmos apenas numa democracia meramente política, mas construirmos aquilo a que a nossa Constituição Portuguesa dizia bem,
também construímos a democracia económica, social e cultural, que é precisamente a realização prática dos direitos económicos e sociais. Claro que isso é mais difícil, não é no imediato, não é de um dia para o outro, não basta fazer uma revolução, porque não é num ato de mágica de um dia para o outro que esses direitos se realizam, mas implica políticas públicas sustentáveis, longas no tempo, mas determinadas para melhorar progressivamente os níveis de bem-estar económico e social. E, portanto, hoje as boas Constituições também têm direitos sociais e até há mecanismos judiciais de garantir a efetividade desses direitos. Sobretudo quando esses direitos são violados nos seus núcleos essenciais, em que o Estado tem, no fundo, que fazer opções. Claro que o dinheiro não chega para tudo, mas os direitos sociais, nas várias opções que o Estado tem quando faz um orçamento, os direitos sociais são o quê? São uma prioridade do orçamento. E, portanto, as escolhas, se o dinheiro não dá para tudo, temos que fazer escolhas. Por onde começamos a fazer as escolhas? Na promoção e na realização dos direitos sociais. Essas devem ser as primeiras escolhas de um Estado social. E claro que isso depois vai variar conforme as circunstâncias do país. Se o país está em crescimento, se está em depressão económica. Portugal recentemente, infelizmente, ainda está um pouco, agora talvez menos, mas ainda está, mas tem passado por maus momentos de crise económico-financeira, em que tivemos até há 2 anos um PIB negativo, portanto uma recessão, crescimento negativo. Agora já não está negativo, mas isso melhorou à custa dos portugueses, que tiveram que pagar mais impostos, no meu caso, o funcionário público, o professor universitário, em que me cortaram 15% do meu vencimento, sem ninguém me perguntar se eu concordava com isso. Mas não cortaram o dinheiro das parcerias público-privadas. Porquê? Porque estavam as empresas estrangeiras e elas depois iam dar má fama ao Estado português. Mas o meu trabalho tem menos dignidade do que uma parceria público-privada. O meu trabalho é um trabalho que é digno, o meu a qualquer funcionário, é um trabalho humano. Não há o princípio da dignidade da pessoa humana? Então esse princípio não se aplica à proteção do trabalho do funcionário público? Que de repente, sem ninguém lhe ter perguntado nada, sem ninguém ter feito qualquer avaliação, porque também há funcionários melhores e piores, comeram todos pela mesma medida, ou foram todos sancionados pela mesma medida, de um corte cego, sem sequer se atender a que, havendo um sistema de avaliação dos funcionários, ao menos pudessem ter feito uma distinção entre os funcionários bem avaliados, não haveria corte, e os funcionários não tão bem avaliados, aí haveria corte, mas nem isso foram capazes de fazer. Bom, mas portanto, era isto para frisar a ideia de que também a justiça hoje, aliás o Brasil aí até nos tem dado grandes soluções e originais soluções, de os direitos sociais poderem também ser protegidos pela justiça. No Brasil é muito comum haver ações liminares, providências cautelares, por exemplo, para pessoas que não têm dinheiro e estão a morrer de cancro, não têm dinheiro para comprar os medicamentos, e o Tribunal decreta ao Governo que ofereça os medicamentos a essas pessoas. E, portanto, ou se a pessoa está a morrer de fome, não tem condições mínimas de vida. Portanto, julgo que aí a Justiça pode ter um papel importante, invertendo alguma prioridade que esteja errada da parte do Poder Legislativo quando faz um orçamento em que não elege como prioridade a promoção dos direitos sociais. Mas, portanto, estas as minhas observações, juntando aqui 3 temas, no fundo: a Constituição, a importância da Justiça na afirmação de um Estado constitucional e também o papel que a Justiça pode ter, não só num crescimento económico que tem, porque não há nenhum investidor que invista se não tiver a certeza de que, havendo um litígio, o seu litígio vai ser resolvido bem e depressa. É óbvio, porque os empresários têm o direito a ter clareza nas regras e a saber como é que os litígios que eventualmente possam emergir vão ser resolvidos, mas o desenvolvimento é também social. É um desenvolvimento na afirmação dos direitos que fazem das pessoas mais dignas e os valores que elas merecem ter, porque o Estado não existe por si. O Estado é o conjunto dos cidadãos e o direito e o Estado estão ao serviço da pessoa e da sua dignidade. Acredito nisso, é isso que eu tenho ensinado e é isso que eu vou procurando fazer na minha vida profissional e também na minha vida cívica. Muito obrigado pela vossa atenção e parabéns pela vossa faculdade. Muito obrigado.